Oi, meus queridos amigos, neste vídeo de hoje eu gostaria de ler a segunda edição do livro Petroladrões, 3 anos da Operação Lava Jato. A leitura da primeira edição completa está aqui no canal, beleza? Caso vocês queiram aí assistir. Esta aqui é a primeira edição, Petroladrões. Se eu não me engano, foi lançada em 2016, se eu não estiver enganado. A história do saque à Petrobras, ó, essa é a primeira edição. A segunda edição eu não tenho ela aqui disponível fisicamente em minhas mãos. Eu encontrei no meio virtual. E ela se chama 3 anos da Operação Lava Jato. Petroladrões, 3 anos da Operação Lava Jato. Ela contém os mesmos capítulos da primeira edição, porém com mais 10 capítulos acrescidos aí para falar mais sobre a Operação Lava Jato. Tá? Então a leitura dos primeiros 55 capítulos eu não vou realizar novamente, porque já está aqui no canal. Então eu vou ler do capítulo 56 até o capítulo 66 para vocês. Então, são mais ou menos 170 e poucas páginas, tá? Se eu não estiver enganado. Vai da página 827 até 1008, tá? A segunda edição é um pouco maior, obviamente, porque tem aí seus acréscimos. E eu vou ler apenas os acréscimos para vocês, beleza? Então, vamos lá. 56, delação explosiva. Vocês vão me ver de lado aqui, porque eu conectei a tela do meu notebook, a imagem do meu notebook, para jogar na tela de um outro computador, porque eu não enxergo tão bem, e a tela aqui desse computador é um pouco maior que a tela do meu notebook. Vocês vão me ver aí de lado realizando a leitura dessa obra, tá bom? Delação explosiva, capítulo 56. Segundo o ex-presidente da Transpetro, a Petrobras era a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. O ministro Teori Zavascki, do STF, homologou em 24 de maio de 2016 a delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Ele confessou que desviou cerca de 115 milhões de reais à subsidiária da Petrobras, mais de 100 milhões ao PMDB. Mais de 100 milhões de reais ao PMDB. Deu 32 milhões ao senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e 24 milhões de reais ao senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. Para Romero Jucá, PMDB de Roraima, 21 milhões de reais. José Sarney, do PMDB do Amapá, 18,5 milhões de reais. Outros senadores do PMDB que receberam suborno: Jader Barbalho, do Pará, 4,2 milhões de reais. Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, 1,5 milhão de reais. Valdir Raupp, de Rondônia, 850 mil reais. E Garibaldi Alves, do Rio Grande do Norte, 450 mil reais. Só bolada, né? A distribuição de mensalões de 200 mil a 300 mil reais formalizou-se quando Lobão se tornou ministro de Minas e Energia de Lula, em 2008. O primeiro repasse a Sarney, em 2006, somou 500 mil reais. Ele recebeu 2,2 milhões de reais em propina na forma de doações oficiais. Machado levava 200 mil reais mensais diretamente a Jucá, na maioria das vezes em seu gabinete no Senado. Algumas vezes o delator dirigiu-se à casa de Calheiros, em Brasília. Entregou-lhe pessoalmente mensalão de 300 mil reais e providenciou 8,2 milhões na forma de doações oficiais. Houve desentendimentos. Calheiros reivindicava mais. Por sua vez, Lobão queria o maior mensalão, de 500 mil reais mensais. Machado reduziu-o a 300 mil, dinheiro encaminhado ao filho Márcio Lobão em escritório no Rio. Lobão embolsou 2,7 milhões de reais em doações eleitorais. Propina. Barbalho reagiu ao depoimento de Machado. Eu não leio sobre estrume, que é o que esse criminoso é. Não perco meu tempo. Expedito Machado Ponte Neto, o Didi, filho de Sérgio Machado, administrou dinheiro de PMDBistas num fundo de investimentos na Inglaterra. O jornal britânico The Guardian noticiou que Didi gastou 21 milhões de libras para comprar 4 imóveis no Reino Unido em 2014 e 2015. 21 milhões de libras. No Brasil, o pai negociava o valor da propina com os donos das empresas. Buscava extrair o máximo possível de recursos ilícitos para repassar aos políticos que o garantiam no cargo. Quem não pagasse ficava fora das futuras contratações. O negócio da Transpetro rendiu até 3%. Já nos estaleiros, as comissões ilegais variavam de 1% a 5%. Machado repassava dinheiro vivo. Felipe Rocha Parente, ex-tesoureiro de sua campanha ao Senado pelo PMDB em 2002, ajudou-o a buscar quantias e a entregá-las a políticos. Homem da mala, ele se tornou delator da Lava Jato e respaldou as denúncias de Machado. Conforme o ex-presidente da Transpetro, fornecedores da subsidiária também se encarregavam de injetar recursos na forma de doações oficiais, dando a aparência legal à propina.
Em 7 de junho de 2016, o jornal O Globo revelou que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao STF as prisões de Calheiros, Jucá, Sarney e do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Acusou-os de tentativa de obstrução da Lava Jato. Calheiros recebeu telefonema de Lula. O petista manifestou solidariedade. Zavascki negaria os pedidos de Janot. Acredito firmemente em que a linha distintiva entre a autoridade pública e o transgressor se encontra apenas no limite da lei. O primeiro cumpre-a com fidelidade, o segundo a viola sistematicamente. Conforme a delação, o dinheiro arrecadado pelo esquema da Transpetro entre 2004 e 2014 ficou numa espécie de fundo de propinas. Machado presidiu a subsidiária por 11 anos e 4 meses. Relacionou o recebimento de 72,9 milhões de reais de quase 20 empresas em conta bancária do HSBC, em Zurique, na Suíça. Negócio administrado por Trust. Explicou como se davam os pagamentos. Solicitava ao empresário que criasse uma senha. De posse desse código, com o local definido para o repasse, hotel ou escritório em São Paulo ou no Rio, um emissário com nome falso vinha receber a propina. Com o método de Machado, o político beneficiado não sabia qual empresa fornecia a quantia. Ao mesmo tempo, o empresário desconhecia o nome do político contemplado. Doações oficiais da Camargo Correia, Queiroz Galvão e Queiroz Engenharia faziam dinheiro sujo chegar aos políticos. Somas entravam de modo legal no caixa dos partidos. Para Machado, o custo político existia desde 1946. Ao longo de 70 anos, segundo ele, o pagamento de propina teve como parâmetro 3% nos contratos federais, de 5% a 10% nos estaduais e de 10% a 30% nos municípios. A Petrobras constituía-se um organismo bastante regulamentado e disciplinado, ao contrário de outros tentáculos federais como o Banco do Nordeste do Brasil, o DENIT, o DENOX, as DOCAS e a FUNASA. A Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Reunião da Base Aérea de Brasília. Não foram só políticos do PMDB que embolsaram dinheiro da Transpetro. O delator destacou Heráclito Fortes, do PSB de Piauí, e Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco. Os dois senadores davam as cartas na Comissão de Infraestrutura. Machado pretendia modernizar a frota da Transpetro, mas o assunto não entrava em pauta. Entregou R$1 milhão à Guerra e 500 mil a Fortes. Citou doações oficiais com propina. Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, R$500 mil. Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, R$500 mil. Sarney Filho, do PV do Maranhão, R$400 mil. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, R$400 mil. José Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, R$300 mil. Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, R$250 mil. Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, R$250 mil. Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, R$200 mil. Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, R$142 mil. E Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, R$100 mil. A deputada contou que atuava fazia 35 anos no setor naval. Na campanha de 2008, conversei com Machado sobre a possibilidade de sua ajuda pessoal. Sim, mas afirmo que não há qualquer contribuição da Queiroz Galvão em minhas campanhas através de Machado. Apenas de 2 subsidiárias em 2014 por contato direto através do PCdoB. Diz ela. Antes de se bandear para o PMDB e presidir a Transpetro nos governos Lula e Dilma Rousseff, Machado foi senador pelo PSDB. Em sua delação, contou manobra para fazer de Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Câmara dos Deputados em 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O esquema teria proporcionado R$1 milhão em propina a Neves e outros R$4 milhões para que 50 deputados o apoiassem, repasses de R$100 mil a R$300 mil, dinheiro desviado de contratos do governo federal. Na época, Machado recebeu um pacote de R$350 mil em dinheiro na casa de Luiz Nascimento, um dos donos de Camargo Correia. Já Neves beneficiou-se de esquema em Furnas Centrais Elétricas de Machado. Todos do PSDB sabiam que Furnas prestava grande apoio a Aécio Neves, via o diretor Dimas Toledo, que era apadrinhado por ele durante o governo Fernando Henrique. Ao depor à Procuradoria-Geral da República, Machado detalhou o encontro com o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, em 2012. O diálogo envolveu o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, e um objetivo: injetar R$1,5 milhão na campanha de Gabriel Chalita, do PMDB, a prefeito de São Paulo. Machado e Temer reuniram-se em sala reservada da Base Aérea de Brasília. O contexto da conversa deixava claro que o que Michel Temer estava ajustando com o depoente era que este solicitasse recursos ilícitos das empresas que tinham contratos com a Transpetro na forma de doação oficial para a campanha de Chalita. Reação de Temer: alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou não teria até condições de presidir o país. Palavras do presidente em exercício. Temer admitiu que manteve algumas reuniões com Machado, mas não se lembrou do encontro na Base Aérea de Brasília. O delator emitiu nota.
O vice-presidente e todos os políticos citados sabiam que a solicitação seria repassada a fornecedor da Transpetro através de minha influência direta. Não fosse isso, ele teria procurado diretamente a empresa doadora. Machado providenciou o 1,5 milhão para Chalita junto a Queiroz Galvão, dinheiro subtraído de contrato da Transpetro. Avisou Temer que resolveu o assunto. 2 anos depois, 2014, Temer virou mais uma vez candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Dilma Rousseff, candidato a vice-presidente da chapa encabeçada por Dilma Rousseff. PMDB e PT eram bons aliados. Em sua delação, Machado relatou que Temer teve de voltar às pressas ao comando do PMDB naquele ano para evitar briga dentro do partido. Motivo: o PT obtivera do frigorífico JBS um repasse de 40 milhões de reais ao PMDB para ajudar a sigla nas eleições. Presta atenção. O PT obtivera o frigorífico JBS um repasse de 40 milhões de reais para o PMDB, para ajudar a sigla nas eleições. Deputados e senadores quase se engalfinharam pelo dinheiro, do depoimento de Machado. Essa informação chegou ao conhecimento da bancada do PMDB na Câmara, que a bancada da Câmara foi se queixar a Michel Temer, que esse fato fez com que Michel Temer reassumisse a presidência do PMDB visando controlar a destinação dos recursos do partido, que o depoente não sabe dizer se o grupo JBS obteve algum favorecimento em troca dessa doação. O acordo com a Justiça estabeleceu que Machado cumpriria 2 anos e 3 meses de pena em regime fechado e diferenciado. Ficaria em sua casa com piscina e quadra esportiva em Fortaleza, no Ceará, mas teria de usar tornozeleira eletrônica. Depois desse período, 9 meses em regime semiaberto, com prestação de serviço à comunidade. Pagaria 75 milhões de reais em multa. Cláudio Campos, um apadrinhado do senador Romero Jucá, substituiu Sérgio Machado na presidência da Transpetro. Engrenagem espúria. O juiz Sérgio Moro tornou a jornalista Cláudia Cordeiro Cruz, mulher de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, ré da Lava Jato. Denunciou-a em 9 de junho de 2016 por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cláudia teria gasto cerca de US$ 1 milhão com despesas de cartão de crédito entre 2008 e 2014. Dinheiro em parte desviado de contrato da Petrobras para explorar um bloco de petróleo na costa do Benin, na África. A jornalista teria agido com cegueira deliberada do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Dinheiro público foi convertido em sapatos e roupas de grife. Do contrato de 34,5 milhões de dólares, 10 milhões foram repassados como propina. Cunha teria recebido US$ 1,5 milhão. Não acharam petróleo no Benin. Além de Cláudia, Moro denunciou por corrupção o empresário português Idalécio de Oliveira, o operador do PMDB João Augusto Rezende Henriques e o ex-diretor internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. A Força Tarefa pediu indenização de US$ 10 milhões a Cunha. Enquanto, em 14 de junho de 2016, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovava parecer pedindo a cassação de Cunha, o juiz federal Augusto César Pancini Gonçalves, da 6ª Vara Civil de Curitiba, determinava a quebra do sigilo fiscal e a indisponibilidade de todos os bens das contas do político e de sua mulher. Ordenou bloqueio de 220 milhões de reais, mas as contas estavam zeradas. De qualquer forma, o casal ficou impedido de vender imóveis, veículos e movimentar dinheiro nos bancos. O esquema do Benin levou ao STF a transformar Cunha em réu em 22 de junho de 2016. Decisão unânime dos 11 ministros. Relator da Lava Jato, Teori Zavascki, alegou que o réu se incorporou à engrenagem espúria, protagonizada na diretoria internacional, se fazendo dela beneficiado. O ministro Luiz Roberto Barroso analisou o caso. Alguém imaginava que partidos políticos disputam indicações de diretorias de estatais para fazer coisa boa? Acuado, Cunha procurou Michel Temer. O presidente em exercício o recebeu no Palácio do Jaburu, em sigilo, num domingo. Da assessoria de Temer após os jornais descobrirem a reunião secreta negada por Cunha. Os dois discutiram o cenário político. Cunha era conhecido como tesoureiro informal do PMDB. Agia dos bastidores, intermediava doações. No governo Temer, indicaram o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, do PR de Alagoas. A maré de más notícias prosseguiu. Em delação premiada, Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, admitiu que recebeu propina juntamente com Cunha para facilitar 10 operações de liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Citou negócios do empresário Ike Batista. O FGTS adquiriu debêntures, espécie de títulos de dívida, da LLX de Batista, no valor de 750 milhões de reais. Depois liberou dinheiro para a construção de um porto. Cunha teria obtido 1% pela emissão de 250 milhões de reais em debêntures de interesse da OAS.
Acusado por Cleto de agir como operador de Cunha, Lúcio Bolonha Funaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal em 1º de junho de 2016. O STF também investigava o envolvimento de Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. Delações de Cleto e de Nelson Melo, ex-diretor da Hipermarcas, apontaram para a Eldorado Celulose, do grupo JF, controlador da JBS e proprietário da Friboi, e a BR Vias, do grupo Gol. Melo teria repassado 30 milhões de reais por intermédio de Funaro e outro operador, Milton Lira. Segundo ele, Lira entregou 27 milhões de reais aos senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, Eunício Oliveira, do PMDB de Ceará, e Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. Já Funaro seria o emissário de 3 milhões de reais a Cunha. Em troca de ceder 1% em propina, o empresário Joesley Batista da Eldorado receberia 940 milhões de reais do FI-FGTS. Henrique Constantino, da Gol Linhas Aéreas, obteria aporte do fundo de investimentos da mesma forma que empresas ligadas ao Odebrecht, Carioca Engenharia e outras. Juntas captaram 6,5 bilhões de reais do FI-FGTS. Cleto operava para Cunha, que ficava com 80% da propina. Dos 20% restantes, 12% cabiam a Funaro, 4% a Cleto e 4% a Alexandre Margoto, um sócio de Funaro. Quando a casa caiu, Margoto partiu para o Vale Tudo. Em conversa interceptada por investigadores, ameaçou citar Funaro em delação premiada. Alegou que o esquema lhe devia 12 milhões de reais. Não queria ser preso, de Margoto. Eu quero estar do lado do Lúcio e que ele não me desampare financeiramente nem juridicamente, mas eu quero 100 pau agora, 100 mil reais. Do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cleto, violando o dever de sigilo funcional, passava a Eduardo Cunha todos os projetos que estavam em tramitação dentro da área do FI-FGTS e da carteira administrativa, assim como o estágio em que se encontravam. Cleto tinha acesso às informações porque recebia a pauta do que seria levado à votação com 2 semanas de antecedência à reunião. Tais fatos deveriam permanecer em sigilo. Suspeita de repassar ao menos 3 milhões de reais em propina a Cunha, a Gol fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Anunciou o pagamento de 12 milhões em reparações. Janot denunciou Cunha por tramóias nas obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Segundo ele, o político favoreceu o consórcio formado por Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia. Em seu depoimento, Cleto apontou para o relacionamento entre político e Odebrecht. Em troca de 52 milhões de reais em propina, o FI-FGTS deu 3,5 bilhões de reais para o Porto Maravilha. Que ao longo do tempo, Cleto pode perceber a proximidade entre Odebrecht e Cunha, especialmente em razão da velocidade das respostas referentes à empresa e ainda da solicitação de apoio feita por Cunha a praticamente todas as operações que envolviam a Odebrecht no FGTS. Após a nomeação de Cleto na Caixa em 2011, Funaro o obrigou a assinar carta de renúncia. Cunha a usaria caso ele não atendesse a seus interesses. Funaro o levou a participar do esquema, mas com o tempo os dois se desentenderam. Numa ocasião, Funaro ameaçou atear fogo em sua casa com os filhos dentro. Cleto ameaçou largar tudo, mas Cunha o segurou. Cunha disporia de ascendência sobre a maioria dos integrantes do Comitê de Investimentos do FI-FGTS criado em 2007 no governo Lula. Janot não tinha dúvidas. Cunha e Funaro achacavam empresas em troca de liberação de recursos. Se não recebessem, atrapalhavam os projetos. Cleto confessou que abriu contas na Suíça e no Uruguai em nome da offshore Lastal, onde depositou 2,1 milhões de dólares, pôs as mãos em 520 mil reais em espécie e comprometeu-se a devolver 5 milhões de reais obtidos ilegalmente. Fim da linha para Dilma e Cunha. Michel Temer preparou o terreno para o impeachment de Dilma Rousseff. Entre 21 de junho e 2 de julho de 2016, liberou 3,3 bilhões de reais em emendas parlamentares para saciar sua base de apoio no Congresso. Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara dos Deputados em 7 de julho de 2016. Com o gesto, tentou salvar o mandato. Nos dias seguintes, a Procuradoria-Geral da República acusou-o por 18 atos de corrupção passiva e 321 de lavagem de dinheiro, apenas no esquema do FI-FGTS. Após 13 anos de comando do PT no país, o Senado cassou Dilma Rousseff em 31 de agosto de 2016. Foram 61 votos a favor do impeachment e 20 contra. Temer assumiu a presidência da República. Com imunidade, ficou livre das investigações da Lava Jato. A ex-presidente fez discurso indignada, Alegou que foi apelada do poder por um grupo de corruptos investigados. Faltou esclarecer se também se referia ao PT. Uma segunda votação garantiu os direitos políticos de Dilma. Ela não ficaria impedida de exercer cargos públicos. Irônico, PT e PMDB votaram a favor da medida. Os dois partidos atuaram juntos mais uma vez. Cunha foi cassado em 12 de setembro de 2016. Ao todo, 450 deputados votaram pela perda do mandato. 10 foram contra.
9 se abstiveram. A pedido do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro ordenou a prisão de Cunha por tempo indeterminado em 19 de outubro de 2016. Justificou que, em liberdade, o político poderia obstruir as investigações, intimidar testemunhas e fugir para o exterior se valendo de recursos ilícitos mantidos em outros países. Para Moro, a dimensão e o caráter serial dos crimes, estendendo-se por vários anos, é característico do risco à ordem pública. Em 26 de outubro de 2016, o juiz Valisley de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, tornou Eduardo Cunha réu no caso dos desvios no FIE-FGTS. Além dele, Henrique Eduardo Alves, Fábio Cleto, Lúcio Bolonha Funari e Alexandre Margoto, do despacho do magistrado. A presente denúncia faz referência e traz como prova a farta documentação que relata com precisão de detalhes as operações junto à Caixa e os dados bancários de contas no exterior, planilhas, recibos e anotações feitas por alguns dos acusados. Cunha permaneceu preso. Xingamentos em voo. O ministro Teori Zavascki, do STF, autorizou a abertura de inquérito para investigar suspeita de corrupção contra o deputado André Sanches, do PT de São Paulo, ex-presidente do Corinthians. A Lava Jato apurava o pagamento de R$500 mil pela Odebrecht a André Luiz de Oliveira, vice-presidente do clube. A empreiteira construiu o Itaquerão, estádio do Corinthians, em São Paulo. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia do MPF contra o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O episódio ocorreu em 2005, durante as investigações do escândalo do Mensalão. Conforme as investigações, Silvinho ganhou um Jeep Land Rover da GDK para ajudá-la numa licitação de R$457 milhões à Petrobras, as obras do módulo 1 da unidade de tratamento de gás de Cacimbas, em Linhares do Espírito Santo. A empresa pagaria 1,5% de propina, ou seja, R$6,8 milhões. Com o caso do Jeep, nos jornais, a GDK foi desclassificada, perdeu o contrato. Baixada a poeira longe dos holofotes da imprensa, a GDK firmou ao longo dos governos Lula e Dilma Rousseff contratos milionários com a Petrobras. A denúncia apurava ainda se Silvinho recebeu R$486 mil em doações ilegais da OAS de 2009 a 2011. Na época, o ex-secretário já estava formalmente desligado do PT. O dinheiro desviado de contratos com a Petrobras teria chegado às suas mãos pela DNP Eventos, apontada como firma de fachada. Em delação premiada, o ex-deputado Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco, afirmou que desde 1989 todas as CPIs para investigar a Petrobras não surtiram resultados porque empresários corromperam deputados e senadores. Corrêa discorreu sobre a CPI de 2009. Acusou então o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, de receber R$9 milhões para abafar as investigações. Dinheiro da Queiroz Galvão, entregue por seu presidente, e o Delfonso Colares Filho, com a anuência do diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque. A Queiroz Galvão tinha contrato de R$37 milhões em obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Conforme Corrêa, o senador Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, recebeu R$10 milhões, quantia dividida com os senadores Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo. Corrêa relatou ainda que 50 deputados foram subornados para aprovar a instituição da reeleição em 1997. Com a aprovação da emenda, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, obteve o segundo mandato consecutivo de presidente da República. Com o fim do sigilo na delação de Nestor Severo, veio à tona que, por orientação de Felipe Reichstuhl, R-E-I-C-H-S-T-U-L, presidente da Petrobras do governo FHC, Severo contratou a PRS Participações, ligada ao filho do presidente Paulo Henrique Cardoso, por volta do ano 2000. O negócio estava atrelado à termoelétrica Termório, no Rio de Janeiro. Severo recebeu $300 mil em propina da NGR, também vinculado ao projeto da Termório. É Termório, não, gente, é Termorrio, puta que pariu. Segundo ele, a compra da Pérez Companc em 2002, gestão de Francisco Gross na Petrobras, rendeu $100 milhões em propina ao governo FHC. Segundo o ex-diretor internacional da Petrobras, Miguel Rosseto, ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff, agiu para direcionar compras de álcool à Copersucar. Severo ainda acusou o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, por receber propina em obra de prédio da BR Distribuidora em Salvador. Após 17 meses de prisão, Severo deixou a cadeia no Paraná em 24 de junho de 2016. Passageiros o xingaram no voo de volta ao Rio. Capítulo 57. Solução Temer. Em vez de barrar a Lava Jato, ministros foram obrigados a deixar o novo governo. Com apenas 18 dias de administração, em 30 de maio de 2016, o presidente Michel Temer perdeu o segundo ministro para a Lava Jato. Depois de Romero Jucá, do PMDB de Roraima, do Planejamento, deixou o governo federal Fabiano Silveira, da Transparência, Fiscalização e Controle, passa renomeada por Temer para gerir a Controladoria Geral da União. Motivo? Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, gravou dando sugestões à defesa do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, enrolado no Petrolão.
A situação de Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, ministro do Turismo, complicou-se com os insistentes pedidos de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, então presidente da Câmara dos Deputados. Ele pressionava a OAS a ajudar o amigo, candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Alves perdeu a eleição em 2014. Ele também foi ministro do Turismo de Dilma Rousseff. Para Rodrigo Janot, procurador-geral da República, Léo Pinheiro entregou dinheiro desviado da Petrobras a Alves, em troca de favores à OAS. Ao solicitar ao STF a abertura de inquérito para investigar doações oficiais, Janot tratou da concessão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nas mãos da OAS. Citou o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, o secretário de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, e Michel Temer, do pedido do procurador-geral. Léo Pinheiro afirmou que explicaria pessoalmente para Eduardo Cunha, mas que o pagamento dos 5 milhões de reais para Michel Temer estava ligado a Guarulhos. Janot pediu as prisões de Calheiros, Jucá e José Sarney, do PMDB do Amapá. Afirmou que um acordão viria com a solução Michel após o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo o procurador-geral, o objetivo era enfraquecer o instrumento da delação premiada, reverter a decisão do STF, que autorizou prisões após julgamentos em segunda instância, e, por fim, alterar regras nos acordos de leniência. Teoriza Zavascki do STF negou as prisões. Como veremos, o Congresso desejava uma espécie de anistia geral a quem fez uso de Caixa 2. Políticos pretendiam impedir condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Queriam neutralizar a Lava Jato. Suspeito de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, Henrique Eduardo Alves, deputado federal por 11 mandatos consecutivos, deixou o governo Temer em 16 de junho de 2016. Sérgio Machado acusou de receber 1,5 milhão de reais de propina de 2008 a 2014. A Lava Jato descobriu conta secreta de Alves na Suíça, atrelada à offshore Belfield Investment. Embolsou 1,6 milhão de reais da Carioca Engenharia por indicação de Cunha. Em mais um desdobramento, Fábio Medina Osório, da Advocacia Geral da União, foi demitido em 9 de setembro de 2016, o quarto ministro a cair. Segundo Osório, o governo federal ficou insatisfeito com o ajuizamento de ações de improbidade administrativa contra políticos ligados ao Petrolão. O governo quer abafar a Lava Jato. Um contrato, 70% de propina. Com mais 10 pessoas, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, recebeu voz de prisão em 23 de junho de 2016, acusado de desviar 7,1 milhões de contrato entre o governo federal e a Consist Software. A empresa administrava crédito consignado a funcionários públicos e fora contratada em 2010 sem licitação, com Bernardo à frente do planejamento. A mamata estaria na taxa de serviço. Os tomadores de empréstimos pagavam R$1 por mês. O valor de mercado era de 30 centavos. A Polícia Federal realizou operação de busca e apreensão na sede do PT em São Paulo. Ao todo, a Consist recebeu 140 milhões de reais de 2010 a 2015 e devolveu 100 milhões de reais, ou seja, quase 70% a título de propina. Dinheiro transferido a firmas de fachada indicadas pelo tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo a investigação, Bernardo fazia jus a 9,6% do total. Ao deixar o ministério em 2011, sua parte baixou para 4,8% e em 2014 para 2,9%. O ex-vereador do PT, Alexandre Romano, delatou o esquema. A PF prendeu preventivamente Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, do despacho do juiz Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Federal de São Paulo. Paulo Adalberto Alves Ferreira, ex-tesoureiro do PT, antecessor de João Vacari Neto, mantinha negócios com Alexandre Romano, Xambinho, e teria iniciado as tratativas relacionadas à Consist e ao Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Complementar, a SINAP com 2 P's, com Luiz Guxiquim e Carlos Gabas. Após deixar o cargo de tesoureiro do PT, teria orientado Alexandre Romano a tratar do tema Consist com o novo tesoureiro João Vacari Neto. Paulo Ferreira é suspeito ainda de receber valores oriundos da Consist, por intermédio do escritório de advocacia Porta Nova Advogados, absorvendo parte do valor que seria devido a Guilherme Gonçalves / Paulo Bernardo a partir de 2014. Gonçalves foi preso. A PF suspeitava que Carlos Gabas, do PT de São Paulo, ex-ministro da Previdência, embolsara a propina. Houve busca e apreensão ainda na casa e nas empresas de Carlos Roberto Cortegoso, conhecido como o garçom do Lula. Conforme a Polícia Federal, Cortegoso usou a Focal Confecções e Comunicação e a CRLS Consultoria e Eventos para escoar dinheiro ilegal. Ministro do STF Dias Toffoli revogou a prisão de Paulo Bernardo em 29 de junho de 2016. Para ele, houve constrangimento ilegal. Não existiam provas de transferência de dinheiro ao exterior, delinquência continuada ou plano de fuga. O juiz Azevedo não gostou da decisão do STF. Reflete a tendência ainda que inconsistente
de se considerar a existência de riscos apenas em crimes violentos, no mais das vezes cometidos apenas por acusados pobres. Apontado como patrono do esquema, Bernardo e os dois tesoureiros do PT acabaram indiciados pela Polícia Federal com mais 10 pessoas em 26 de julho de 2016, por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O MPF, Ministério Público Federal, denunciou-os. A Justiça Federal em São Paulo tornou-os réus. A surpresa ficou por conta do envolvimento da Consucred do Recife, de Pernambuco, suposto intermediário do PMDB. Teria recebido 34 milhões de reais do esquema. Nessas horas, como já sabemos, não havia divergências entre PT e PMDB. 2 meses depois, em 27 de setembro, o STF acolheu denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e o marido Paulo Bernardo, acusados por desvios de dinheiro da Petrobras em 2010, do ministro Teori Zavascki. Nesse contexto de corrupção sistêmica dentro da Petrobras, a denúncia apontou que Paulo Bernardo, em função do cargo de ministro do Planejamento, usando a sua posição de destaque no governo federal, pediu R$1 milhão a Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras, para financiar a campanha de sua mulher, Gleisi Hoffmann. Pilhagem no pré-sal. Em mais um capítulo do Petrolão, a Lava Jato mirou em 4 de julho de 2016 o contrato de R$840 milhões para ampliar o CEMPS, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, situado na Ilha do Fundão, no Rio, cuja atribuição consistia em criar tecnologias voltadas ao pré-sal. A obra, iniciada em 2008, recebeu 50 aditivos contratuais, saiu por R$1 bilhão. Ai. É brincadeira, né? Investigava-se desvios de 39 milhões. O consórcio Novo Cempes, OAS, Carioca Engenharia, Charrinha Engenharia, Construcap, CCPS Engenharia e Construbase Engenharia teria repassado R$18 milhões para que a W Torre desistisse das obras. Dos R$16 milhões que engordaram a diretoria de serviços, metade seguiu ao PT. Sobre os outros 5 milhões, suspeitava-se que o diretor Renato Duque e o seu braço direito, Pedro Barusco, receberam R$4 milhões. E R$1 milhão ficou com Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT. Alexandre Romano confessou que, para quitar repasse ilegal, comprou por R$72 mil, propina da Construbase, uma caminhonete Pajero que pertencia à mulher de João Vacari Neto, tesoureiro petista, e a transferiu para Ferreira, o tesoureiro que antecedeu Vacari no caixa do partido. Curioso envolvimento da W Torre. Segundo a delação de Ricardo Pernambuco, da Carioca Engenharia, a empreiteira surpreendeu os demais integrantes do Novo Cempes ao oferecer proposta de R$40 milhões, inferior para executar as obras do Cempes. Walter Torre desistiu da obra depois que Léo Pinheiro, da OAS, convenceu-o a aceitar o suborno de R$18 milhões. Conforme Pernambuco, o lobista Mário Góes cobrava propina vinculada ao Cempes em nome de Duque e Barusco. O dono da Carioca forneceu à Lava Jato dados da conta Cleaver, no Banco Delta, na Suíça, por meio da qual disse que repassou comissões ilegais a Góes. O MPF denunciou 15 pessoas, acusou de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O juiz Sérgio Moro determinou a abertura de ação penal. Todos viraram réus, do procurador Júlio Noronha. Numa engrenagem criminosa cujo eixo é a corrupção e na qual se envolvem empresários, operadores financeiros, agentes públicos e políticos, chama atenção a intensa participação de tesoureiros partidários. Ao depor a Sérgio Moro, Barusco disse que pagar propina era regra geral. Às vezes fica difícil responder o que a gente fazia para receber essa propina. Às vezes eu não sabia porque estava institucionalizada. Estava instituída essa propina, a gente não fazia nada especial para ter essa propina. Aparentemente ensandecida, a filósofa Marilena Chauí, ideóloga do PT, afirmou que Moro recebeu treinamento da FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, para conduzir a Lava Jato. Cala a boca, vagabunda, velha e desgraçada. O objetivo, tirar o controle brasileiro sobre o pré-sal. Portanto, as investigações do Petrolão eram o prelúdio da grande sinfonia de destruição da soberania brasileira. Após confessar os seus crimes, Barusco, que agiu a serviço do PT nos crimes contra a Petrobras, recebeu autorização para cumprir 2 anos de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Pouco tempo depois, porém, pediu para tirar a tornozeleira e incluir a sua casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, como um segundo domicílio. Do desembargador João Pedro Gebran, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao negar o pedido. A lógica equivocada do conceito de prisão domiciliar, intentada pelo agravante, se permitida, terminaria por beneficiar aqueles que mais posses tivessem, como se o condenado para seu completo deleite pudesse escolher passar a semana na cidade e nos finais de semana deslocar-se para a praia ou para a sua casa de campo. Intrigante. Em operação para apurar fraudes em fundos de pensão, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa onde Barusco cumpria prisão domiciliar no Rio, no início de setembro de 2016.
Ali encontrou 300 mil reais em dinheiro. Como se sabe, o delator deveria ter entregado à justiça todo o dinheiro produto de suas atividades criminosas. Por que ainda dispunha dessa bolada? E para se livrar da prisão, Renato Duque envidava esforços em prol de sua delação premiada. Relatou aos investigadores da Lava Jato um jantar na casa do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, para acertar R$1 milhão em propina. Em troca do dinheiro, Nardes não criaria obstáculos para a contratação de uma plataforma de petróleo. Segundo Duque, Pedro Barusco providenciou a entrega da soma. Nardes era ex-deputado do PP do Rio Grande do Sul. Lula nomeou-o para o TCU em 2005. 12 milhões de dólares abandonados na Suíça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a soltura de Ronan Maria Pinto em 6 de julho de 2016, mediante o pagamento de R$1 milhão de fiança. Condição: ele deveria ficar recluso em casa à noite e nos fins de semana, sempre com tornozeleira eletrônica. Ronan esteve preso por mais de 3 meses, suspeito de extorquir R$6 milhões para não revelar detalhes do assassinato do prefeito de Santo André, em São Paulo, Celso Daniel, do PT, em 2002. O ministro Luiz Fux, do STF, autorizou nova investigação contra José Dirceu, do PT de São Paulo, desta vez para apurar suspeitas de desvios na prefeitura de Santo André entre 1997 e 2001. Esquema denunciado por João Francisco Daniel, irmão do prefeito morto Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, na época secretário do prefeito Celso Daniel, levaria malas com dinheiro de propina para Dirceu. Em mais um caso envolvendo Dirceu e Renato Duque, Sérgio Moro tornou os réus por corrupção e lavagem de dinheiro. Duque teria recebido R$7,1 milhões em comissões ilegais em troca de acerto na Petrobras, dinheiro transferido pela Apollo Tubulars ao lobista Júlio Camargo. Segundo a acusação, Dirceu ficou com R$2,1 milhões. Já Duque facilitou contratos de R$255 milhões com a Apollo, realinhados depois para R$450 milhões. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o delator Augusto Mendonça de Ribeiro Neto reconheceu o pagamento de R$32 milhões, propina pela construção das plataformas de petróleo P51 e P52. A soma representou 2% dos R$1,6 bilhão de dólares recebido pela Keppel FELS e a CETEC nos contratos com a Petrobras firmados em 2003 e 2004. Duque e Zui Skornik, representante da Keppel de Singapura, teriam dividido a comissão meio a meio. Delator, Skornik contou que Duque abandonou R$12 milhões. A história: a Keppel entregou a soma como contrapartida à construção da plataforma P56, voltada para explorar a Bacia de Campos, suborno pago entre 2008 e 2011, período em que o consórcio entre Keppel e Technip realizou a obra. O problema ocorreu no Banco Delta, na Suíça, que se recusou a abrir conta em nome do diretor da Petrobras. Não havia laço para depósito daquele tamanho. A solução sugerida pelo próprio Delta: Skornik abriria a conta com o procurador da confiança de Duque. Feito. Ele indicou o filho, Daniel. Provavelmente não mexeu nos R$12 milhões com a esperança de não o envolver na maracutaia e, com sorte, recuperar a quantia no futuro. Já a Justiça recuperou R$4,1 milhões em leilão de imóveis que pertenceram ao doleiro Alberto Youssef. Um complexo imobiliário de 1.620 metros quadrados no campo de São Cristóvão, no Rio, rendeu R$2,3 milhões. E as cotas do Connect Smart Hotel, em Salvador, R$1,8 milhão. Do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, ao jornal Estado de São Paulo. Não vemos pessoas ou partidos como inimigos. O nosso inimigo é a corrupção, onde quer que esteja, e nessa guerra existe apenas um lado certo, o da honestidade e da justiça. Abreu e Lima, Angra 3 e o padre de Taguatinga. Vamos ver aqui quantas páginas vão faltar para fechar esse capítulo. Tem muita página ainda, hein? Esse capítulo aqui é grandinho. Eu vou parar por aqui, pessoal, não vai dar tempo, não. Mas é isso daí. Qual página que eu parei? Dá tempo não? Já foram 38 minutos. Parei na página 850 do livro, tá? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!